Absurdo. Ministro Cristiano Zanin nega a CPMI do Banco Master. Deixe sua opinião. Vamos à notícia. De volta com Manhã Band News e com mais informação deste momento, viu? Cristiano Zanin, ministro do STF, negou um pedido feito pelo deputado, Rodrigo Hollenberg, sobre a instalação da CPI do Banco Master. O deputado pede que o STF obrigue o Congresso Nacional a abrir essa CPI, já que há um número certo e necessário, mínimo, de assinaturas para que a CPI seja aberta. No entanto, Cristiano Zanin acaba de negar esse pedido, dizendo que há defeitos processuais, pela informação que nós recebemos há alguns minutos. A decisão acabou de sair. Vale destacar que nós praticamente abrimos aqui o nosso jornal Manhã Band News do dia de hoje, falando com um especialista no assunto, e ele destacou que há já jurisprudência para que CPIs desse tipo sejam abertas na circunstância desse tipo, melhor dizendo. Ou seja, você tem um mínimo de assinaturas, o necessário para que uma CPI seja aberta, mas o presidente da Câmara, do Senado, não autoriza, não faz uma sessão para a leitura de um requerimento que, consequentemente, poderia dar ali levar a cabo a abertura da CPI, mas mesmo com essa jurisprudência do STF, que inclusive remete a uma decisão da pandemia, quando foi aberta a CPI da Covid, que certamente você acompanhou nas notícias, o Cristiano Zanin foi contrário a esse tipo de perspectiva que o especialista trouxe aqui, o advogado, ao longo da nossa programação. É realmente bastante chamativo isso, nós estamos, como eu disse, acabamos de receber o documento, Qual é a justificativa? De defeitos processuais, queremos entender exatamente o que isso significa. É uma decisão de 13 páginas, não é muito longa, mas acabamos de receber. Já já a gente vai trazer mais detalhes, inclusive vai ter uma entrevista com o... Vamos tentar, já já a gente vai localizar e tentar aqui repercutir este assunto, mas é importante ressaltar a agilidade também, a rapidez com que esse pedido foi negado, Enfim, essa resposta saiu. Falávamos na abertura do Manhã Band News também sobre essa mudança, quando Dias Toffoli sai, se coloca suspeito para julgar este assunto, entra Zanin e rapidamente já vem com essa decisão, de agora negar a instalação da CPI. A pressão continua, no Congresso Nacional. O João trouxe bem, já um cenário favorável, assinaturas que dão essa liberdade para que os parlamentares abram uma nova CPI, mas tem também uma ala no Congresso que defende o seguinte: essa investigação do Master, essa camada, já está sendo discutida em outras duas CPIs que estão rolando, a CPMI do INSS e a CPI do crime organizado. Então, abrir um novo colegiado, uma nova comissão neste momento, na avaliação de alguns, não seria o mais importante para o desenvolvimento das pautas do Congresso. Mas claro, que a gente continua observando essa pressão e parlamentares indo, como o Rodrigo Hollenberg foi, ao Supremo Tribunal Federal para tentar uma definição também por parte da Corte para, fazer com que esse trabalho acabe ganhando mais força. E tem uma outra questão, João, um pano de fundo, que é o cenário eleitoral, e claro que o Banco Master já virou disputa política também para alguns parlamentares. Até enquanto a Thalita falava, fui mal educado, não olhando para ela e sim ao celular, mas porque a gente está de olho no próprio material, que é a decisão do ministro Cristiano Zanin. E ele escreve o seguinte, que em casos dessa natureza, ele já decidiu anteriormente que o impetrante, ou seja, a pessoa, no caso o parlamentar Rodrigo Hollenberg, que entra com esse pedido, essa pessoa, ao afirmar ato omissivo contra o presidente de Casa Legislativa, deve trazer prova pré-constituída e inequívoca da omissão inconstitucional imputada à autoridade pública. Ou seja, você fala, esse aí é o documento, que a gente vai lendo aqui aos poucos. O parlamentar entra dizendo, há uma omissão ali por certo motivo. Mas o Cristiano Zanin está falando, você tem que provar exatamente isso. Você tem que trazer uma prova pré-constituída e inequívoca. Essa é a expressão usada. Ele diz que, assim como em outros casos, verifica nestes autos a mesma deficiência na petição inicial, dizendo que o impetrante parlamentar federal atribui indevida omissão ao presidente da Câmara dos Deputados, sob o argumento de que a autoridade ofereceria resistência pessoal à instalação da CPI.
Contudo, é o que diz Cristiano Zanin, a prova pré-constituída juntada com a inicial não comprova a afirmação de direito com o grau de certeza exigido para a via do mandado de segurança. Ainda tem um outro ponto também nessa decisão do ministro Zanin, depois de ter definido como defeitos processuais, depois de ter usado essa explicação técnica para negar essa pressão que faria a Câmara dos Deputados, diz que agora o presidente da Câmara, o Gumota, pelo menos esse é um encaminhamento, deve analisar as alegações do parlamentar, de Rodrigo Hollenberg, à luz da Constituição Federal e do regime interno da Câmara Legislativa. Então, o que aponta também que dentro desses defeitos processuais, algumas incongruências foram encontradas se baseada na legislação, na Constituição própria da Câmara dos Deputados. Então, voltou também para as mãos aí de Mota essa análise mais criteriosa do pedido que foi apresentado pelo parlamentar. E aí é um ciclo que vai girando, mas voltando para a origem, né, João? Já que o objetivo de Hollenberg era pressionar justamente ele, o Gumota. O Gumota que foi questionado também por diversos parlamentares, por que não autorizava esse andamento. Há uma cobrança também em relação à postura de Davi Alcolumbre, já que além da CPI, alguns parlamentares avaliam que CPMI também seria interessante, juntando Câmara e Senado, mas a gente já tem a CPMI do INSS, enfim, várias frentes que vão se misturando e fazendo com que essa decisão fique um pouquinho mais complicada, né? Mas veremos como isso também vai repercutir no Congresso Nacional. Então, André Mendonça reforçando a postura que falou quando se tornou relator ainda do Banco Master, que tomaria decisões técnicas, começaria a avaliar o caso Master à luz dos procedimentos técnicos e tem usado essas análises técnicas para todas as justificativas que vem dando também para o decorrer desse processo. Então, se você ligou a sua televisão agora, falamos na abertura do jornal, que estava nas mãos do ministro Cristiano Zanin a decisão de uma pressão de obrigar a Câmara dos Deputados a abrir uma CPI, para investigar só Banco Master, e agora já com essa negativa, negando essa obrigatoriedade da Câmara. Vamos ver como os parlamentares vão seguir daqui para frente, já que o Supremo Tribunal Federal é a última instância, Então seria aí o pedido mais desesperado para que essa pressão ocorra de alguma forma dentro do Congresso Nacional. Na decisão ainda, o Cristiano Zanin diz o seguinte, que dos elementos constantes dos autos se extrai com maior segurança apenas que o requerimento de criação da CPI foi apresentado em 2 de fevereiro. Isto há aproximadamente um mês. A partir desse único dado, não é possível concluir de plano pela existência de indevida resistência pessoal. Está até entre aspas, estas duas palavras estão entre aspas porque constam na alegação do deputado. Então, o Zanin diz que a partir desse único dado não é possível concluir pela existência de indevida resistência pessoal da autoridade, sobretudo diante do prazo reduzido decorrido desde a formulação do requerimento. Ou seja, ele indicando, olha, só faz um mês, é um prazo pequeno ainda, um prazo curto. Não dá para a gente dizer que realmente há uma resistência pessoal, isso segundo a decisão do ministro Cristiano Zanin. Também diz que, ademais, há controvérsia fática relevante que também não foi adequadamente esclarecida em termos probatórios pelo impetrante. Trata-se da afirmada existência de outros requerimentos de criação da CPI com o mesmo objetivo do ora examinado. Ele ainda diz que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à impossibilidade de produção de provas no mandado de segurança, como foi feito pelo deputado federal. Este mandado deve ser impetrado já acompanhado de prova pré-constituída e inequívoca, coisa que ele já disse ali um pouquinho antes. Diante desse cenário, marcado pela deficiência da instrução do mandado de segurança, é o caso de negar seguimento à presente impetração. Ou seja, é o caso de negar uma ordem para que o Congresso abra a CPI do Banco Master, pelo menos neste momento. Ele também diz que, evidentemente, que a compreensão aqui, externada neste documento, não significa deixar de reconhecer a prerrogativa da instalação da CPI.
cabendo a estas determinar o momento da instalação das comissões, né? É realmente uma situação que, com certeza, o parlamento vai se sentir, de certa maneira, encurralado, né? Porque, mais uma vez, não consegue a instalação de uma comissão e deve até questionar novamente o ministro ou até mesmo o plenário, né, do Supremo Tribunal Federal, se isso for possível, para que a decisão seja revista. Acho que esse ponto também que você trouxe é importante a gente ressaltar, né, João? Ele só está negando o mandado de segurança que foi aberto, que foi apresentado, né, impetrado no Supremo Tribunal Federal. Ele não está dizendo que não se pode abrir essa CPI para investigar Banco Master. Está dizendo que ele não vai obrigar, neste momento, a abertura. Se o Congresso quiser, né? Os parlamentares têm autonomia para isso. E a pressão vai recair também sobre o presidente do Congresso, né, Davi Alcolumbre, que já foi até acusado de omissão constitucional. Foi inconstitucional, né, na verdade. Foi o termo que alguns parlamentares usaram para demora. Os parlamentares argumentam o seguinte, que o presidente do Congresso não realizou a leitura desse requerimento de criação do colegiado, que foi apresentado lá no dia 3 de fevereiro, então no início ainda do mês passado, e por isso teria agido com omissão inconstitucional. Bom, são bandeiras mais fortes que vão se levantando agora, como eu disse há pouco, o caso Master, e até na avaliação de especialistas, cientistas políticos que já ouvimos aqui, acaba sendo usado também como manobra política neste momento. E num cenário, como eu disse um pouquinho mais cedo, eleitoral, qualquer expressão de força, né, ou qualquer pequeno gesto que vai sendo apresentado também sinaliza de que forma os parlamentares estão olhando aí para este caso. O que a gente vê é que a maioria tem se manifestado, né, a favor das investigações e defendendo também essas atuações de forma mais intensa contra o Master. Então, agora, no decorrer do dia, provavelmente a gente vai ouvir a repercussão entre os próprios parlamentares. A gente está tentando aqui também ouvir a repercussão do próprio deputado, né, que apresentou, que impetrou esse mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Mas seguiremos aqui acompanhando. E só para a gente concluir, no finzinho dessa decisão, o Cristiano Zanin reforça que está ausente qualquer demonstração de maneira clara de violação de disposições constitucionais e por isso não vislumbra ali a possibilidade do judiciário intervir na questão legislativa. E, por fim, ele cita aqui a Câmara dos Deputados, dizendo que determina ao STF, né, que se dê ciência da presente decisão ao Hugo Mota, presidente da Câmara, a fim de que ele adote providências internas que ele julgue cabíveis em relação às alegações do deputado Rodrigo Hollenberg. Ou seja, ele nega a decisão, né, a ordem para determinar esta abertura, no entanto fala, avise o presidente da Câmara sobre esse assunto e ali ele vê o que faz. Levando em conta, né, Thalita, que nem ele, nem Davi Alcolumbre, presidente do Senado, parecem estar muito afim de abrir uma CPI, no fim das contas, mesmo esse repasse da decisão, ao que parece, não vai levar a muita coisa prática. Exatamente, mas ficaremos de olho por aqui para ir trazendo ponto a ponto dessa decisão e entendendo também, né, o que agora no cenário político e jurídico isso significa também em Brasília.